Todos nós sabemos como funciona. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece entre esses dois momentos, nós conhecemos e entendemos. Mas tudo o que aconteceu antes e acontecerá depois, não sabemos nada a respeito. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado ou a importância de estarmos aqui. Se não conseguimos dizer como viemos ou de onde viemos, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde estamos indo ou o que nos tornaremos, como podemos dizer se alguma de nossas ações presentes tem alguma significância? Essa incerteza tanto sobre nosso passado coletivo quanto sobre nosso futuro que permitiu a pergunta qual é o sentido da vida assombrar a humanidade desde que nos tornamos conscientes. Nunca fomos capazes de responder objetivamente a essa pergunta como espécie. No entanto, muitos de nós encontrarão conforto em várias ideologias para pelo menos aplacar a ansiedade que ela causa. Em muitas religiões diferentes, uma divindade criou o universo inteiro, nos colocou nele e o que quer que façamos nesta terra será usado para determinar quando e como passaremos a eternidade depois. Para alguns outros, o significado da vida é o amor que compartilhamos com amigos, família e entes queridos. Alguns outros acreditam que a existência da vida em si é o que a torna digna de ser vivida. Mas para os niilistas, a vida é sem sentido. Todas as ações, sofrimentos, emoções, tanto boas quanto ruins, são completamente sem sentido e vazias de significado. Isso é o niilismo, a crença no nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós devem ter enfrentado pensamentos niilistas. Somos atingidos por um forte sentimento de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem significado e não tivéssemos valor intrínseco. Normalmente, isso acontece quando começamos a questionar nossas antigas crenças, mas também pouco antes de adquirirmos novas para nos apegarmos novamente. É nessa fase em que você está crescendo além das crenças de seus pais, aprendendo coisas novas, vivendo novas experiências e formando suas próprias visões sobre o mundo. E geralmente, todos esses pensamentos começam com uma simples pergunta: por quê? Uma palavra simples, uma indagação, que é capaz de fazer com que qualquer coisa e tudo o que parece ser o alicerce da sua vida comece a afundar. Como areia movediça que te arrasta para a miséria de talvez, apenas talvez, toda a sua vida não tenha sido o que você pensava que era. Apenas pause e reserve um momento para pensar sobre seus valores fundamentais e faça a pergunta: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue perguntando e eventualmente você chegará a um ponto em que não há mais resposta. Você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas ainda assim a pergunta por quê é uma que ainda não podemos responder. E assim, para o niilista, é nesse ponto que eles chegam à conclusão de que não há porquê, não há resposta, há simplesmente nada. Como Alan Watts escreveu uma vez, a vida não é nada mais do que uma viagem da maternidade até o crematório. O termo niilismo vem da palavra em latim nihil, que se traduz para nada, e ismo, que se traduz para ideologia. É a ideologia do nada, mas isso não nos ajuda muito a entender completamente. Normalmente, as pessoas confundem o niilismo com o pessimismo, mas eles são muito diferentes um do outro. Os pessimistas acreditam no pior resultado. Eles têm uma visão negativa do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que no final, o mal sempre prevalecerá sobre o bem. E é isso que os diferencia. Os pessimistas acreditam que há bondade no mundo, mas simplesmente não acham que os humanos sejam capazes de realizá-la, pelo menos em sua totalidade. Os niilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Eles não acreditam que existe maldade no mundo, nem acreditam que existe bondade no mundo. Na mente do niilista, o mundo simplesmente existe, e os seres humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Vamos pegar a metáfora do copo de vidro, por exemplo. Os otimistas dizem que você deve ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos ver o copo meio vazio. Os niilistas, eles dizem para jogar todo o copo fora, porque que diferença faz se está cheio ou vazio? Cheio, vazio, bom, mal, é tudo irrelevante. Todos vamos morrer de qualquer maneira.
O niilismo também é frequentemente comparado a várias outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas, novamente, todos eles são muito diferentes entre si, e categorizar corretamente seus pensamentos nessas categorias pode ser mais difícil do que você pensa. Os cínicos acreditam que as pessoas sempre são motivadas pelo interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivos intrinsecamente bons. Eles não têm fé na espécie humana e acreditam que somos todos completamente egoístas, lutando apenas pelo nosso próprio benefício. No entanto, a ideia de que os humanos não são bons significa que, na mente do cínico, o bem existe em algum lugar, apenas não nos seres humanos. Na mente do niilista, nada existe lá fora, não há bem nem mal. Eles não veem as pessoas como más, nem as veem como boas, porque não acreditam que essas coisas existam. São simplesmente características que aplicamos às coisas. Pessoas apáticas não se importam. Elas podem acreditar que há um significado para a vida, mas simplesmente não se importam com isso. O niilismo, por outro lado, é a ideia de que não há um grande plano ou propósito, nada em que acreditar, e, portanto, nenhum significado. Isso nos leva ao paradoxo do niilismo. Se você acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas, uma vez que você agora acredita em algo, então não há mais niilismo, porque o niilismo é a crença de que não há nada. O niilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas, porque foi primeiro uma invenção literária antes de se tornar filosófica. Como resultado, não é tão claramente definido como muitas das outras filosofias que existem. Muitas pessoas diferentes o explicam de diferentes maneiras, mas eventualmente essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de niilismo. Ao niilismo político. Os niilistas políticos acreditam que, para a humanidade avançar como espécie, toda a ordem política, social e religiosa deve ser destruída. Há também o niilismo ético. Ele rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Com esse tipo de niilismo, o bem ou o mal é definido apenas pela sociedade, e como tal não deve ser seguido se como espécie quisermos alcançar a liberdade individual absoluta. Podemos fazer mais ou menos o que quisermos. E então temos o niilismo existencial. É a compreensão de que a vida não tem valor ou significado. É o tipo mais popular de niilismo, e é o que discutimos na maior parte desse programa. Para os niilistas, a existência de coisas como o Estado, corpos religiosos e até a moralidade comunitária é uma violação de nossa liberdade como indivíduos. Se não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos fazer, então somos verdadeiramente livres? Ou simplesmente nos prendemos a algum tipo de corrente mental invisível por razões que não podemos explicar? Me diz, se você tivesse a chance de salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Em algumas pesquisas, um número avassalador de pessoas disse seu animal de estimação. Muito obviamente. Isso nos faz refletir do porquê a vida humana seria mais valiosa do que a de um animal. A maioria das pessoas não saberiam dizer. Claro, as pessoas tentariam desviar do assunto com coisas como por que somos mais inteligentes? Mas a inteligência do ponto de vista biológico é só mais um atributo que desenvolvemos que não é mais ou menos importante do que das outras espécies. Se em 1 ou 2 anos começasse uma guerra nuclear e acabássemos com a vida na Terra, do que adiantou nossa inteligência? De absolutamente nada. No fim, a pergunta por que nunca seria respondida, e é exatamente isso que o niilista quer saber. Se não podemos responder por que nos prendemos a essas regras, então por que escolhemos segui-las? Bem, pode ser por causa do horror existencial e da angústia emocional que vem com concordar com o fato de que a vida é sem sentido. Pense nisso por um minuto. Se a vida é verdadeiramente sem sentido e tudo o que estamos fazendo não tem valor, todas as realizações da ciência, as maravilhas da tecnologia, coisas como a exploração espacial e os movimentos de direitos humanos, tudo isso pode ser apenas um desperdício, um lampejo no tempo sem consequências no grande esquema das coisas. Todas as coisas que experimentamos, os altos e baixos pelos quais passamos, no final, tudo seria em vão. Não somos obrigados a entender o caos da realidade, apenas a rir dele. Friedrich Nietzsche foi um filósofo estranho, porque argumentou tanto a favor quanto contra o niilismo ao mesmo tempo. Argumentando a favor, ele explicou que não há estrutura ou ordem objetiva em nosso mundo.
exceto aquela que criamos para nós mesmos. Ele uma vez disse: toda crença, toda consideração de algo como verdade é necessariamente falsa, porque simplesmente não há um mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade como nada mais do que um sintoma de uma mitologia ocidental defeituosa. Como ele disse famosamente, Deus está morto. Ele não estava falando sobre as divindades das religiões. Ele estava falando metaforicamente sobre o poder que as ordens religiosas tinham na época e como as pessoas estavam começando a traçar seus próprios caminhos, encontrar seu próprio significado na vida, negando o que era o status quo na época. Mas então, na mesma fala, Frederick argumentou contra o niilismo, dizendo que nos próximos séculos o advento do niilismo levaria a civilização a um desastre, a uma catástrofe prestes a implodir, um rio que atingiu o fim. E se você olhar para as civilizações mais destrutivas da história humana, podemos ver claramente que isso é verdade. Tradições culturais de longa data, crenças, instituições religiosas e até sistemas financeiros estão sendo desmantelados. E o nada começa a se infiltrar. Pense nisso. Se nada importa, e somos apenas uma combinação aleatória de átomos transitórios, como podemos verdadeiramente dizer o que é bom ou o que é mal? Em um nível fundamental, nós sabemos que os crimes mais hediondos da humanidade são coisas terríveis. Mas o perigo é que, como não podemos explicar logicamente por que nos sentimos assim, nunca poderemos convencer outra pessoa a seguir o mesmo caminho. E é exatamente o que Nietzsche temia. Muitas pessoas o culpavam porque, mesmo no meio do Holocausto, ele continuava a falar sobre o niilismo. Ele acreditava que se pudéssemos superar a quebra da civilização que o niilismo eventualmente causaria, poderíamos criar um novo curso de ação para a humanidade. Ele acreditava que para avançar como espécie, devemos criar uma nova moralidade, uma que elimine o preconceito do que existia antes. Porque no final do dia, derrubar sua casa antiga não deve deixá-lo sem teto, mas sim deve lhe apresentar uma oportunidade de construir uma casa maior e melhor. Agora, pause. Olhe ao seu redor por um momento. Observe tudo o que está acontecendo, especialmente nas redes sociais. E você pode ver que, como espécie, podemos estar caminhando para outro surto de niilismo. Pense nisso. A religião não tem mais voz sobre o que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças de longa data e práticas culturais, e estão traçando novos caminhos para si mesmas. William Shakespeare escreveu uma vez: a vida é apenas uma sombra que anda. Um pobre ator que se pavoneia e se agita em seu momento no palco e depois não é mais ouvido. É uma história contada por um idiota, cheio de som e fúria, mas não significa nada. Veja bem, eu não sou niilista. Eu tenho minhas próprias crenças do que aconteceu antes e o que acontecerá depois. E eu sei que muito provavelmente você também pode ter ou não ter essas crenças. Mas se formos partir de uma reflexão cética de que pode existir algo ou não pode existir algo, a reflexão que fica é: se a vida realmente não tem sentido e não temos propósito para estarmos aqui, nossa resposta deve ser fazer o melhor de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber diretamente da torneira até ficarmos satisfeitos. Porque no final do dia, a vida sozinha é motivo mais que suficiente para viver. Muito obrigado para você que chegou até o final desse episódio. Se você gosta de sua motivação diária, não esquece de nos seguir no Spotify e avaliar o nosso podcast. Isso nos ajuda muito e vai proporcionar que estejamos aqui toda semana ajudando você a se sentir um pouco mais motivado. Como você já deve ter percebido, esse episódio, diferente dos demais, tem uma pegada mais filosófica. É sempre o episódio de segunda-feira. Os episódios de quarta e sexta são os episódios de motivação bruta. Aquele episódio para você ouvir quando estiver desanimado ou na academia. E muito em breve, na terça e na quinta, vamos trazer conteúdo exclusivo para os assinantes. Sim, assinantes. Em breve o Spotify vai trazer essa ferramenta. Eu sou Victor Pinho, esse foi mais um Sua Motivação Diária e te vejo no próximo episódio.